Muito bom dia a todos. Estamos dando início à aula número 12 do Código Diário. Hoje é terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026, a última semana do mês de janeiro. Eu espero que você possa aproveitar ao máximo a aula de hoje e com vocês, nosso mentor Luiz Francisco, do Rainmakers, trazendo para você a 12ª aula do Código Diário. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos. É com você. Bom dia, gente. A 12ª de umas 160 aulas que a gente vai ter esse ano, né? São 48 semanas, 5 dias por semana, vamos ter aí 200 aulas. 360 aulas, meu. 200 e poucos, né? São 48 semanas vezes 5, 360 200. dias. Então Não é é isso? bastante coisa. E, Hugo, me coloca para eu poder compartilhar aqui, mas Opa, garanto para vocês que vai ser o ano mais transformador da vida de todos vocês, né? eu Não tem posso como. garantir que já está sendo. Amém. E vamos lá, né? Assim seja. Que assim Já está seja. sendo. E aí, Assim é. galera, o que que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente começa uma coisa interessante porque nós vamos começar a leitura. Eu pedi para vocês comprarem um livro, mas eu não vou começar por ele, em função do desenvolvimento da turma. Aí depois eu vejo se vocês podem baixar o PDF, mas eu também, como a aula está sendo gravada, depois eu faço um resumo em texto de toda a aula, então ela vai estar disponível no aplicativo para vocês lerem. Quem puder acompanhar lendo e grifando é muito bom, tá? O livro que a gente vai ler é o Código da Inteligência. Isso vai ajudar, porque como a gente fala muito de inteligência emocional e estamos falando de hábito, eu entendo que foi um dos melhores livros que eu li, que abriu minha mente, e eu acho que ler com vocês, se eu simplesmente dar esse livro, eu sei que muitas pessoas não vão ler. A gente vai ler ele em basicamente um mês, 5 semanas, a gente vai terminar 15 minutinhos por dia. Por que não mais? Porque eu quero que vocês entendam cada parte, a gente vai discutir um pouquinho, a gente vai gastar um tempo nisso, mas a gente vai ler 10 livros esse ano. Eu quero saber qual foi o último ano que vocês leram 10 livros na vida de vocês. Acho que nunca, né? Um atrás do outro, assim. Entendeu? E vão ser 10 livros que vão. Eu acho que é o único. O hábito da leitura transformou a minha vida no multinível. Se não fosse a leitura. Eu leio mais de 10 livros por ano, com certeza, Luiz. Olha que bom. Não, eu leio nessa média também, um a cada mês. É, Mas quando eu leio com vocês, tem uma coisa bem bacana, porque a gente discute a leitura é muito mais proveitosa. Então, até agora eu não fiz, porque eu queria solidificar alguns conceitos com vocês, mas a gente vai começar a fazer e vai ser interessante, porque vocês vão ter o que refletir no dia, a gente também, a gente vai ter alguns autores. Nós vamos aprender do ano sobre teoria DISC. Até o final do ano, vocês vão ler uma pessoa em 10 minutos e saber qual o perfil comportamental dela para aplicar a exploração das necessidades. Eu vou transformar vocês no que me transformaram, né? Em uma pessoa que consegue, em 10 minutos, ler o comportamento para saber que tipo de pergunta e como é que a gente consegue reverter ou não. Mas antes disso, antes de começar a aula hoje, de colocar o vídeo de início, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui. Vou fazer depois. Vamos começar. Vou fazer essa perguntinha depois. Vamos lá. Ih, cara. Eu compartilhei o som, vocês estão ouvindo o som? O Código Diário, a fronteira da disciplina. Sim, Sim, tudo sim. certo. De decisões são treinadas todos os dias, aonde a mente é lapidada no silêncio, onde pessoas constroem padrão. Eu sempre imaginei uma fronteira assim, uma linha invisível entre quem sabe o que fazer e quem faz todos os dias. Imaginei pensamentos em ordem, hábitos sendo formados, propósito ganhando forma com o tempo. Imaginei pessoas comuns vivendo dias extraordinários. E então, um dia, eu entrei e descobri que a disciplina não é peso, é liberdade. O código diário não é motivação, é alinhamento diário entre mente, ação e propósito. Porque evolução não acontece por acaso. Acontece todo dia.
Código diário, ritual que transforma quem você é no que você veio para construir. Então vamos lá, galera, limpe a mente de vocês. Vamos deixar relaxa o corpo, as preocupações, os objetivos, as tarefas do dia. Vamos deixar para o eu do futuro de vocês, do eu daqui a uma hora. E agora vamos nos concentrar aqui na nossa oração. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti neste momento. Agradecemos pela vida, pela oportunidade de aprender e pelo propósito que o Senhor plantou em cada um de nós. Pedimos hoje sabedoria para tomar boas decisões, discernimento para escolher o caminho certo e força para manter o compromisso com aquilo que é verdadeiro e correto. Que a nossa mente esteja clara, o nosso coração alinhado e as nossas atitudes reflitam integridade, coragem e responsabilidade. Se for da tua vontade, envia teus anjos para nos guardar, nos proteger e nos conduzir com a segurança ao longo do dia. Que tudo que aprendermos aqui seja usado para o bem, para o crescimento pessoal, para servir pessoas e cumprir o propósito que o Senhor nos confiou. Entregamos este dia, este aprendizado, esta jornada em tuas mãos, em nome de Deus. Amém. E eu queria começar a fazer com uma pergunta para vocês. Eu queria que 5, 6 pessoas me respondessem. Vou começar com a Cristina, que está aqui, o Isarci. Cristina, diz uma coisa: o que é que você faz da vida? Qual é a sua profissão? Eu agora estou aposentada, mas eu fui jornalista formada e sou terapeuta vibracional holística também. Tá bom. E o Tominho, qual a sua profissão, Tominho? Bom dia a todos. Hoje é 100% Alecrim, né? Mas trabalhava com pneu, trabalhava com recapagem de pneu, antes da Alecrim. Tá. E hoje qual a sua profissão? Hoje eu trabalho só com 100% Alecrim, né? Empreendedor, né? Marcelo, qual a sua profissão? O que você faz da vida? Luiz, hoje eu sou um descobridor de talentos. Olá, o Marcelo respondeu. Nós somos recrutadores de talento. Quando as pessoas perguntarem para vocês o que vocês fazem na vida, vocês são recrutadores de talento. Nós trabalhamos com equipe de vendas. Nós trabalhamos com pessoas. Se você é empreendedor, você também trabalha com pessoas. Todos nós trabalhamos com pessoas. Produtos são commodities. O que nós temos de mais especial dentro da gente é a nossa capacidade de recrutar pessoas com disponibilidade, disposição, com alinhamento de propósito, coração ensinável. Se a gente tiver as nossas colaboradoras de casa, até a pessoa que trabalha na nossa casa cozinhando e limpando, os nossos funcionários, nossa equipe para quem só faz multinível. Cara, a gente só precisa de boas pessoas em tudo que a gente faz. Seja para casar, nós somos um recrutador de talentos, sim ou não? Para amigos, nós somos um recrutador de talento, sim ou não? Então, o que nós somos recrutadores de talento. A nossa vida depende de ter boas pessoas à nossa volta. Por isso que a gente estuda hábito, inteligência emocional, para aprender como tudo isso funciona, porque um dos melhores professores de empreendedorismo do mundo, que é o Jim Collins, ficou em Stanford na cadeira de empreendedorismo por 15, 20 anos, que eu tive a honra de participar de umas palestras dele nos Estados Unidos. Ele tem os 3 melhores livros de empreendedorismo que eu já li na vida, e a gente resume o livro dele em algumas palavras. O segredo de qualquer negócio está colocar as pessoas certas nos lugares certos. E você ter, em pontos estratégicos do seu negócio ou da sua vida, pessoas 9 ou 10. Então, se você tiver 5 pessoas 9 ou 10 na sua rede, como é que é a sua rede? Pessoas proativas, com coração ensinável, com disposição. Então, qual é o nosso trabalho? Recrutar gente. Treinar pessoas. Por isso que vocês estão aqui, para absorver esse treinamento e passar adiante, para conectar. Se vocês puderem conectar o máximo de pessoas aqui possíveis, né, nós fazemos esse trabalho para vocês, e aí vocês fazem o quê? Como vocês são líderes, vocês repassam esse trabalho. No dia a dia, vocês revisam as aulas com a galera, vocês assistem às aulas junto e perguntam para o grupo o que achou, porque aqui eu não consigo pegar a opinião de todas as pessoas. São, neste momento, 146 pessoas. Mas, né, vocês conseguem, um grupo de 10, de 20, de 30, fala, vamos revisar a aula 12 do Luiz hoje? Vamos. O que a gente aprendeu? Nós aprendemos isso. Vocês estão criando
uma legião de seguidores, assim como Cristo criou os discípulos. Então, os discípulos falavam os evangelhos e todo mundo, até hoje, repete os evangelhos, o Novo Testamento, que foram escritos lá atrás, repete falando da mesma maneira. Os padres em igrejas, em milhares de igrejas, para 2 bilhões de pessoas, repetem a mesma coisa, sim ou não? É a instituição mais longeva do mundo. Se pegar, eu digo, se vocês tiverem oportunidade, eu quero que vocês coloquem no quadro dos sonhos de vocês de ir no Vaticano, que é uma experiência incrível de você pensar que é a única instituição do planeta que está de pé há 2.000 anos com a mesma hierarquia. Desde Pedro, né, até o Papa agora, Papa Leão, desde Pedro, é a mesma linhagem. Não teve golpe de Estado, não teve ditadura, não teve período sem Papa, não teve mudança na igreja, enfim. E imagina que até 800, 900 depois de Cristo, eles comandaram o mundo, tá? Depois eles comandaram os reis. Pessoas que morriam e não tinham herdeiros deixavam tudo para a igreja. Quando a bolsa de valores começou a existir, eles compraram ações de todas as empresas de petróleo, de a maior imobiliária do mundo. É um banco, eles têm o próprio país. E tudo isso começou com 12 pessoas e o maior império que já existiu, que foi o Império Romano, contra eles, matando, decapitando, e eles ficaram lá, firmes, repetindo a mesma coisa. Né? Por quê? Porque tudo aquilo que eles estavam repetindo está interligado à nossa inteligência emocional e à construção da nossa identidade e à construção da gente com o universo e aquilo que nos dá calma e longevidade. Então, eu quero que vocês pensem, eu acho que na nossa educação falta muita religião, e é engraçado que as pessoas, com o tempo, né, a escola ensinando muito que é racional, a gente usar o nosso cérebro de maneira racional, eles negligenciaram a gente entender como é que a gente influencia pessoas, como é que a gente controla o nosso cérebro, como é que a gente faz. E, na verdade, o ensinamento dele foi só isso, como de muita inteligência emocional. Nunca foi para os discípulos a palavra aprender, foi a palavra fazer. Ele nunca dava uma resposta pronta, porque eles sempre queriam que as pessoas pensassem. Cara, a Bíblia, os evangelhos, eles são um ensinamento de programação neurolinguística que o nosso sistema de ensino esqueceu. E aí eu vou falar o que acontece com as pessoas. Aconteceu o que aconteceu com o primo da Yasmin hoje, entendeu? Com 26 anos de idade, estudando medicina, pai rico, morreu, se matou de overdose. Por quê? Porque a gente não estuda a mente, porque existe uma geração que tudo tem que dar certo, tudo tem que ser perfeito, tudo tem que ter vitória todos os dias, não pode ter fracasso. Então, ficam prestando atenção aonde não deve. Então, essa é a importância do nosso trabalho. A importância não é só recrutar pessoas. Quando eu tenho essa oração que fala assim, olha, agradecemos pela vida e pela oportunidade de aprender e pelo propósito que o Senhor plantou em cada um de nós, porque se vocês estão aqui hoje e se vocês escolheram multinível para realizar o sonho de vocês, é porque cada um de nós tem um propósito, não é de ganhar dinheiro, é de treinar, recrutar e de treinar pessoas, porque é nisso que a gente ganha dinheiro. A gente ganha dinheiro quando de baixo ganhar muito dinheiro. Vocês estão entendendo? Então, por isso que é muito importante a gente estudar, a gente aprender sobre pessoas. Infelizmente, não nos ensinam, mas o código diário está aqui exatamente para isso. Tá? E a gente vai começar a ler hoje o código da inteligência. Né? Então, a aula de hoje a gente tem a aula 12, o poder do hábito. Por que que fazemos? A gente está na semana do poder do hábito, né? E a semana que vem a gente vai estar no hábito, mas outra aula de hábito, são 3 aulas sobre hábito, tá? 3 aulas magnas. Então, a gente vai fazer uma desconstrução da mecânica neurológica que governa 40% das ações diárias e como reprogramá-las para transformar indivíduos e organizações. Vamos fazer isso da maneira mais simples possível, portanto, vocês podem anotar, eu volto nisso no resumo da semana passada. O que a gente vai começar a fazer agora, para ensinar vocês a construir lista, e tudo está ligado ao código dos 8 hábitos. Ou seja, uma desconstrução da mecânica neurológica. Durante muito tempo, construíram uma mecânica neurológica com vocês, que leva o cérebro de vocês a repetir coisas que vocês não querem, a pensar coisas que vocês não querem, e a duvidar tanto de vocês, principalmente às vezes por uma aparência de escassez, que não define quem vocês são, tá? E muito menos aquilo que vocês podem construir. E aí é muito legal dar esse curso aqui, porque vocês têm uma ferramenta, vocês têm um motor que se chama Refin, que vocês podem aplicar e ganhar dinheiro. Tem pessoas nessa sala que ganham 60, 70, até 300 mil por mês. E isso é incrível. E imagina com esse conhecimento aplicado, aquilo que vocês podem fazer.
Então, gente, hoje a gente faz o que, Hugo? Hoje a gente treina. Então, disciplina diária, execução real, resultado inevitável. Lembra o seguinte, galera: Jesus não falou aprenda, Jesus falou faça, né? Então é isso que a gente tem que fazer. A gente vem aqui aprender, mas quando eu desligo isso aqui, para que o código diário? Por que que eu não dou uma aula por semana para vocês? Por que que eu estou aqui todos os dias? Porque eu tenho uma missão. E um dia eu conto essa história de como eu descobri a minha missão. E a minha missão é transformar a vida de vocês através da execução. Infelizmente, eu não posso estar do lado de vocês o dia inteiro, mas eu fiz um aplicativo que pode. E ele está sendo elaborado nos Boa. próximos dias. Então, gente, o código diário é isso. O feito é melhor que o perfeito. Eu quero que vocês façam de qualquer jeito, não importa. Muito obrigado pela presença, porque ele vale mais que a empolgação, né? E a execução vale mais que a opinião. Quando vocês se tornarem executores constantes, vocês vão ficar ricos, porque essa execução significa mudar a vida de pessoas. E quando a gente se dedica a mudar a vida de pessoas, a gente sempre é premiado. E o processo vale mais do que a emoção. A Simone está na sala aqui, ontem ela me ligou. A Simone é uma aluna minha, de fora do Código Diário, ela está aqui acompanhando a gente hoje. E ela me ligou, puta da vida com a equipe dela. E aí eu falei para ela: segue o processo, Simone, porque vale mais que as emoções. Segue o processo, sem emoção. Segue o processo, tá? Então, só para lembrar para vocês, terça, quarta e quinta é dia do Código dos 8 hábitos, quadro dos sonhos e compromisso, hábito 1 e 2, mentalidade e propósito. Não estou falando sobre eles, porque a gente está usando a inteligência emocional, hábito, e tudo isso é a nossa preparação para o quadro dos sonhos. Mas eu estou falando sobre lista, script e apresentação, porque é aquilo que nos traz dinheiro e são os hábitos que a gente mais tem que aprender, tá? O acompanhamento, ele é natural de quem tem muita gente apresentando, e a verificação do progresso também. E a duplicação eu estou ensinando para vocês aqui a cada dia, tá? Mas o processo do 7 e do 8 é o que vai reforçar a liderança e a gestão de vocês. Então, se a Vanderleia, que eu estou vendo a carinha dela aqui anotando, né, ela tiver aí com a equipe dela, hoje todos vocês podem fazer um treinamento. Vocês podem pegar a aula gravada, assistir com um grupo de vocês em casa e fazer um círculo e comentar isso. Isso é muito poderoso, tá? Vocês podem fazer online, vocês podem fazer presencial, vocês podem reunir os amigos de vocês que querem um curso, e mesmo que não estejam na Refim, e depois, se eles quiserem a continuidade. Então, isso é legal porque vocês peguem um assunto interessante até para os filhos, para a família de vocês. Cara, vamos estudar isso, vamos fazer. É tipo um evangelho do lar, né? Mas na área de inteligência emocional. Nas células das igrejas, o Luiz, é assim: existe a pregação de domingo, e aí depois é repassado a mensagem de domingo na célula, para repetição, aquela coisa toda. E é mais ou menos isso. Então, o líder, ele pega a aula do código diário, ele reúne a equipe e assiste junto e replica, é isso aí. Exatamente. Então, é assim que vocês vão se tornando bons executores, tá? Então, só para relembrar para vocês, vender é a arte de fazer perguntas, explorar necessidade, né? E a gente está na etapa de preparação, aspecto físico, emocional, né? Que a gente tem que ter, e técnico. Então, a parte técnica a gente vai falar um pouquinho na quinta-feira sobre processo e sobre estratégia, tá? Mas hoje vamos dar sequência aqui. Então, eu separei essa frase para vocês hoje que eu achei interessante. O diabo nem sequer quer que você sofra. No sofrimento encontramos Cristo. Ele quer que você fique confortável. É o lugar que ele mais quer que você fique, sem fazer nada, na zona de conforto. Lembra que eu falei ontem para vocês? 20% da nossa energia é gasta pelo cérebro. Então, ele é programado para te deixar na zona de conforto. Então, a gente Ah, diz o seguinte: que o diabo nem sequer quer que você sofra, porque no sofrimento você procura Jesus e você tenta fazer alguma coisa. Ele quer que você fique onde você está. putz, paulada na moleira. Então, isso é uma frase de reflexão. Podem postar se quiser, eu mando no grupo esse post depois. Tá? Então, vamos para o nosso resumo da aula de terça-feira da semana passada. E aí, tudo bem? Sabe aquela sensação de que tem uma barreira invisível te impedindo de alcançar seu verdadeiro potencial? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar fundo nas estruturas da nossa mente e nos sistemas práticos do programa Código Diário. A ideia é entender como transformar a liderança e destravar o crescimento. Vamos descobrir juntos como a gente pode literalmente reescrever nosso código mental para duplicar o sucesso.
E vamos começar com aquela pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez, né? Por que o medo da rejeição tem tanto poder sobre a gente? É aquele não que a gente nem ouviu ainda, mas que já cria um muro na nossa frente. Um muro invisível, mas que causa uma dor e uma paralisia que são muito, mas muito reais. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender essa briga entre o virtual e o real na nossa mente. Depois, vamos ver como reescrever nosso código interno. Aí, vamos aplicar isso na liderança, construir um sistema para crescer e, no final, tudo se resume a uma grande escolha. Vamos nessa? Bom, vamos lá. Primeiro ponto, a nossa mente. É aqui que tudo começa. É o campo de batalha onde esse muro invisível do medo é construído. E para a gente conseguir derrubar esse muro, primeiro a gente precisa entender como ele é feito. E aqui está o pulo do gato, a parte mais maluca disso tudo. Para o nosso cérebro, o que a gente imagina e o que é real dá quase na mesma. Então, quando você só pensa na rejeição, quando você imagina o não, a reação do seu corpo é 100% real. O coração dispara, a boca fica seca, dá aquele frio na barriga. É uma reação física de verdade a algo que nem aconteceu ainda. A gente literalmente sofre por antecipação. Tá, mas por que é tão difícil esquecer essas coisas ruins, esses medos? A resposta está no que a gente chama de fenômeno RAM. Pensa que o nosso cérebro é tipo um supercomputador, só que sem a tecla delete. É isso mesmo. Experiências que vêm com uma carga emocional muito forte são salvas automaticamente e ficam lá. A chave, então, não é tentar apagar, até porque não dá. A chave é aprender a reeditar, a reescrever o impacto que essas memórias têm na nossa vida. Ok, se não dá para apagar, como é que a gente reescreve? É agora que a coisa fica prática. Vamos conhecer as ferramentas para a gente, de fato, pegar a caneta e começar a editar o nosso próprio código mental. Assumir o controle, sabe? E a principal ferramenta para isso é a técnica DCD: duvidar, criticar e decidir. Pensa nisso como se fosse uma higiene mental diária. Primeiro passo: duvidar. Duvidar daquele pensamento que te paralisa. Será mesmo que a opinião dessa pessoa define quem eu sou? Segundo, criticar. Por que eu tô aqui parado, aceitando sofrer por algo que nem aconteceu? E por último, o mais importante, decidir. Quer saber? Eu decido fazer, mesmo com esse desconforto todo. E essa frase aqui, nossa, ela fecha essa ideia com chave de ouro. O passado explica muita coisa. Ele nos dá dados, lições, mas ele não é uma sentença de prisão. Ele não determina o futuro. A capacidade de decidir um novo caminho está sempre aqui, agora, no presente. Beleza. Depois de arrumar a casa por dentro, de começar a gerenciar nosso mundo interno, o próximo passo é levar essa mentalidade nova para as nossas relações, para a nossa liderança. É transformar a maneira como a gente se conecta com as outras pessoas. E olha, a liderança lá fora começa com uma faxina radical aqui dentro: o perdão. E ó, não é sobre a outra pessoa, não é passar a mão na cabeça de ninguém, é sobre a gente, é se libertar. Guardar mágoa é como encher a nossa mente de lixo emocional. Não sobra espaço para mais nada. Perdoar é abrir espaço para a clareza, para o sucesso, para a vida. Na prática da liderança, existem basicamente dois caminhos. De um lado, tem o líder caçador de erros. É aquele que vive procurando o que está errado, que só critica. O resultado? Medo, defesa, bloqueio. Do outro lado, tem o celebrador de acertos. É o líder que elogia, que motiva, que procura ativamente o que as pessoas estão fazendo de bom. E isso muda tudo. Cria um ambiente onde as pessoas querem crescer. Certo, mentalidade ajustada, liderança que inspira. O que falta? Um motor. Um motor para fazer a coisa crescer de verdade, de forma consistente. É hora de construir um sistema que não dependa do humor do dia ou da sorte, mas sim de um processo que seja claro e que qualquer um possa replicar. E o sistema é brilhante de tão simples. Ele divide as tarefas. De um lado, os recrutadores, que são ótimos em conectar pessoas e agendar conversas. Do outro, os fechadores ou closers, que são os líderes mais experientes e que apresentam um plano de negócios. Usando agendas compartilhadas, tudo fica super otimizado. E o mais legal é o treinamento. Quem é novo na equipe aprende só de participar como ouvinte até se sentir seguro para assumir o papel. E qual é o potencial disso na prática? Bom, olha para esse número: 120. Pensa só, com apenas 30 líderes dedicando 4 horas por dia, o sistema consegue gerar 120 apresentações do plano de negócios por dia. Isso não é sorte, gente. Isso é o poder de um processo bem organizado. E agora, a gente chega na reta final.
Porque no fim das contas, todas essas ferramentas, a gestão da mente, os sistemas, tudo isso converge para uma única e fundamental escolha. A escolha sobre qual papel a gente vai assumir na nossa própria vida. E a escolha é entre esses dois papéis. De um lado, o vitimista. É aquele que usa o passado como muleta, sabe? Ah, a culpa é da crise, a culpa é dos meus pais, a culpa é do governo. Ele justifica o presente. Do outro lado, o protagonista. Ele também olha para o passado, mas usa como aprendizado, como dados, para construir ativamente um futuro diferente. Ele assume a responsabilidade. Um justifica, o outro cria. Então, para a gente fechar, depois de tudo isso que a gente conversou, a reflexão final, a única pergunta que realmente importa é esta: quem é que está com a caneta na mão para escrever o próximo capítulo da sua própria história? E aí, gente, quem que tá com a caneta na mão? Vitimistas ou protagonistas? Quem que eu tenho aqui? Protagonista. Exatamente. E aí é muito poderoso essa parte, porque eu vou falar uma coisa E para aí, vocês. tudo bem? Putz, peraí, deixa eu. Sensação de que tem uma barreira. Pronto. Como é que eu falo isso para vocês? Você lembra que antigamente no multinível a gente ia na casa das pessoas e a gente fazia a apresentação do produto, sim ou não? Hoje vocês podem Sim. fazer a mesma coisa com conhecimento, né? Como as células e fazer células de conhecimento para o grupo de vocês, para a família de vocês e na cadeia, no topo alimentar da cadeia de ensino, aonde o cérebro mais aprende é quando a gente está ensinando. Então, se vocês começarem a ensinar meu conteúdo para algumas pessoas, para vocês mesmos, para duas, três pessoas, colocarem, vocês vão começar a entender melhor ele e vão começar a se tornar mestres dele, que é o nosso objetivo aqui, tá? Então, antes de a gente começar a nossa leitura da semana, separei um outro vídeo para vocês aqui. Significa abracadabra? Não é mágica de desenho animado. É aramaico. A língua de Jesus significa eu crio enquanto falo. A Bíblia já avisou no primeiro versículo de João. No princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. Deus não criou o mundo com as mãos. Ele criou falando, haja luz, e houve luz. A fala é a ferramenta de criação divina. Mas eles esconderam isso de você. Em inglês, soletrar é spelling, que também significa lançar feitiço. Quando você diz, estou morto de cansado, isso me mata, sou pobre, você está usando o poder divino contra você mesmo. Você está decretando sua própria destruição. E o universo obedece. Porque a palavra tem carne. O universo é um garçom mudo. Ele só anota o pedido e entrega. Se você pede problema o dia todo, não reclame quando seu desejo for atendido. Jesus ensinou isso. Tudo o que disser, crendo, será feito. Ele não disse pense. Disse diga. Pare de usar sua boca para amaldiçoar sua vida. Aprenda a falar a língua da criação. Caramba, que paulada, hein? O universo é um garçom mudo. Esse aí você poderia disponibilizar para gente, que esse é forte, muito forte. Esse vídeo aí no grupo. Óbvio que eu vou disponibilizar para vocês e vocês entendam o seguinte: por que que eu pus esse vídeo? Porque agora a gente vai começar a ler um livro chamado Código da Inteligência, exatamente que fala sobre isso. As nossas palavras têm muito poder, porque a partir do que a gente fala, do que a gente pensa, a gente constrói a nossa realidade. E se nós somos imagem e semelhança de Deus e Ele construiu o mundo falando, eu já contei a história para vocês da minha filha. Minha filha do meio é loira, de olho azul, loira, 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 loira. E desde que eu comecei a namorar com a minha ex em 1999 até que ela nasceu em 2011, eu sempre falava, um dia eu quero ter uma filha igual a você, igual a você. Os meus outros dois filhos não têm olhos azuis, não são loiros, têm um cabelo castanho, claro, etc e tal. Mas ela é loira. A palavra tem muito poder. Deus criou o mundo com palavras. E o que que a gente fica fazendo o dia inteiro amaldiçoando a nossa vida? Porque as palavras têm muita força e têm muito poder. A gente ouviu isso na parte de neurociência, vocês viram isso dentro do hipotálamo do cérebro, e vocês estão entendendo que dentro do código diário, a ciência e religião estão muito juntos, né? Então a ciência explica a religião. Então nós somos feitos de energia.
E a partir do momento que eu fico proferindo coisas ruins, ou coisas muito ruins, acontece o que aconteceu até com o primo da Yasmin. Aquilo que ele acreditava acabou se tornando realidade. Então, é muito importante a gente entender que que o universo é um garçom mudo. Então, o que você pede, o universo entrega. Então, não reclama quando ele te entrega aquilo que você pede. Tá? Então, na leitura da semana, a gente vai começar aqui com o Código da Inteligência. A gente vai ler aproximadamente 10, 15 minutos cada dia. Vamos comentar um pouquinho. Então, eu vou começar aqui, tá? E aí depois, quem tiver o livro, e depois eu vou dividir a leitura com vocês, tá? Então, como pesquisador da inteligência, não me curvaria diante de nenhuma autoridade política, nem de nenhuma celebridade, mas me curvaria diante de todos os professores e alunos do mundo. São eles que podem mudar o teatro social. São atores insubstituíveis. Dedico humildemente o código da inteligência a cada um deles. Tá? Prefácio. O Código da Inteligência é um livro que descreve de maneira instigante e simplificada o complexo processo de formação de pensadores. Que códigos foram decifrados e fizeram algumas das pessoas sair do rol das comuns e as levaram a expandir o mundo da matemática, da física, da filosofia, da espiritualidade, da política e das relações sociais. Que códigos foram decifrados e ajudaram profissionais a se destacar no teatro empresarial? Que códigos foram desenvolvidos e tornaram seres humanos criativos, solidários, generosos, cativantes e saturados de prazer? Alguns estudantes decifraram determinados códigos da inteligência que os transformaram em empreendedores, debatedores de ideias e construtores de conhecimento. Outros, embora tirem excelentes notas na escola, não os decifraram e tornaram-se meros repetidores de ideias. Decifrar esse código é fundamental para conquistarmos saúde psíquica, relações pessoais, criatividade, eficiência profissional e prazer de viver. Infelizmente, as escolas e as universidades não levam seus alunos a desvendá-los e colocá-los em prática. Neste livro, Augusto Cury, psiquiatra, pesquisador de psicologia e autor de uma importante teoria sobre o funcionamento da mente, desvenda os códigos da inteligência, sob enfoque psicológicos, filosóficos, psicopedagógicos e sociológicos. O autor indaga: em que espaço se ensina a decifrar o código do filtro dos estímulos estressantes? Aonde se educa a capacidade do eu como gestor psíquico? Em que instituição se aprende o código da resiliência para superar adversidades? O código do altruísmo e da intuição criativa, onde são decifrados? E ainda afirma: somos uma sociedade doente, que tem formado pessoas doentes. Augusto Cury também discorre sobre as 4 armadilhas da mente humana que bloqueiam a inteligência, asfixiam a emoção e abortam a execução dos projetos de vida. Além disso, aborda os hábitos dos bons profissionais e compara com os hábitos dos profissionais excelentes que sabem decifrar os códigos da inteligência. Ao longo do texto, são destacados vários pensamentos garimpados de alguns dos mais de 20 livros do autor, e esperamos que você decifre e aplique os códigos da inteligência em todos os espaços sociais da vida. Bom, vamos lá. A introdução. Treinando o intelecto para decifrar os códigos da inteligência. Tito, o general romano encarregado de construir o Coliseu, sentia orgulho, porque seu exército era o único que se preparava para a guerra, em tempos de paz, e treinava seus soldados durante um ano inteiro. Era o mais eficiente. Com ele, Tito devastou Jerusalém no ano de 70 depois de Cristo, causando atrocidades inimagináveis, levando dezenas de milhares de cativos a Roma. Em meio a lágrimas e ao sangue dos cativos, o grande general construiu um monumento que até hoje está de pé. O treinamento, antes exigido pelos exércitos e por algumas poucas áreas da sociedade, hoje permeia todos os setores. Estamos na era do treinamento. Olha que interessante isso, gente. Treina-se para praticar esporte, treina-se para andar, treina-se para dançar, a gente treina-se para calcular, para escrever, para contar histórias, para encenar uma peça. Treina para dirigir veículos, pilotar aviões e operar máquinas. Treina-se para falar em público, usar computadores e elaborar programas, administrar empresas, executar projetos. Treina-se para tomar bons vinhos, hoje em dia, apreciar uma boa obra de arte, observar a qualidade dos produtos. Tudo parecia perfeito na era do treinamento, mas ao olhar para as mazelas psíquicas e sociais do mundo moderno, constatamos que cometemos um erro gravíssimo. Esquecemos de realizar o mais importante dos treinamentos: decifrar e aplicar os códigos da inteligência.
Sem eles, não podemos desenvolver o nosso imaginário, nossa capacidade de superação e nossas potencialidades intelectuais. Ou seja, a gente treina para tudo, menos para controlar a nossa mente e entender a nossa mente. Deveríamos decifrar esses códigos com a mesma energia que o garimpeiro penetra nas rochas à procura de ouro, com o mesmo afinco que o cirurgião corta a pele para desnudar tecidos ocultos, e com a mesma garra que o sedento procura água para saciar sua sede nos desertos. O senso comum acredita que a memória é subutilizada. Uns creem que usamos apenas 10% dela, outros 20%. E ainda outros acreditam usar um pouco mais de memória. Mas esse pensamento popular é ingênuo, simplista, e, portanto, precisa ser corrigido. A memória é seletiva. Além disso, abre e fecha dependendo da emoção que vivenciamos em determinado momento. As emoções tensas, fóbicas e apreensivas fecham as janelas da memória. As emoções prazerosas, desafiadoras e serenas, né? Apesar das emoções serenas abrirem as janelas, a memória ainda assim é seletiva, pois não expõe todos os seus arquivos. Já pensou se não fosse assim? Qualquer palavra como carro, avião, amigo, inimigo ou medo nos levaria a acessar milhares de dados que temos arquivados relativos a ela, saturando nosso intelecto. Nosso córtex cerebral não suportaria tantas informações. Então notem que quando temos preocupações fixas, vocês têm preocupações fixas, gente? Pensando obsessivamente em determinado assunto, ficamos desgastados, acordamos fadigados e sem energia. A seletividade da memória objetiva protege nossa mente contra congestionamento de pensamentos, imagens mentais e ideias. Apesar disso, se observarmos nossa mente, percebemos que utilizamos a memória em excesso. Por isso, pensamos demais, nos desgastamos em demasia, gerando a síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Ansiedade. Ficar pensando muito no futuro, ficar pensando nos problemas, ficar pensando em tudo aquilo que pode dar errado. Emoções flutuantes, pensamentos antecipatórios, né? Ou seja, pensando em coisas que ainda não aconteceu. Só que não é bom, né? Você não pensa, nossa, estou motivadíssimo, que o meu 1 milhão está para vir. A gente pensa na conta que está para vencer. E muitos compromissos fazem parte de um cardápio de um ser hiperpensante. Se as pessoas usassem a memória de forma mais racional, desgastariam menos o seu cérebro, acordariam mais bem dispostas e elogiariam mais o dia que desabrocha e criariam mais oportunidades para conquistar quem amam, a fim de ter gestos únicos, reações inesperadas e atitudes deslumbrantes. Bom, a memória que já é seletiva pode ser ainda mais bloqueada pelo estresse intenso. Então imagine o seguinte, a nossa memória é seletiva. Ela busca coisas de acordo com as nossas emoções, tá? Quando você tem estresse, ela é bloqueada. Então, é aquilo que a gente já estudou. Quando você tem um estresse, bloqueia o código da intuição criativo, fazendo o Homo Bios, um instinto, prevalecer sobre a capacidade de pensar. É aí que a gente fala besteira para os outros, é aí que a gente xinga todo mundo, é aí que a gente faz o que não deve fazer. A gente estudou muito isso. O estresse pode fechar as janelas da memória durante provas de concursos, entrevistas de emprego, apresentação pública, situações novas ou desafios empresariais, gerando péssimos desempenhos intelectuais em pessoas brilhantes. Falamos disso também. Executando mecanismos como esses, que nos fazem subutilizar a memória, né? O que está subutilizando em todo e qualquer ser humano são só os códigos da inteligência. Ricos e miseráveis, psiquiatras e pacientes, líderes e liderados têm um potencial psíquico global contraído por não decifrar plenamente os códigos da inteligência. O que a gente vai fazer aqui é decifrar isso, escrever. Não só aquela aula magna que eu dei para vocês. A gente, no próximo mês, a gente vai decifrar esses códigos para que vocês consigam usar. Em um mês, vocês vão aprender o que vocês deveriam aprender desde pequeno. Se vocês tiverem dúvida, se vocês não estiverem entendendo, vocês podem perguntar, mas de qualquer jeito, como eu falei, estamos gravando em áudio, texto e vídeo para vocês estudarem depois. Como a gente vai ler apenas um único capítulo por dia, são só 15 minutinhos, dá tempo de vocês estudarem mais 15 minutos depois, antes da próxima aula. Antes de começar a comentar sobre os códigos da inteligência, precisamos definir o que é inteligência. Então vamos definir o que é inteligência. Ao longo de mais de 20 anos, desenvolvi uma das poucas teorias sobre fundamentos da mente, a construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores, chamada de inteligência multifocal
ou psicologia multifocal. Vamos chamar de inteligência multifocal. O legal é o seguinte, sabe por que eu gosto de livro? Porque eu pego 20 anos de experiência de uma pessoa e transfiro para a gente, em poucas palavras, a gente aprendendo. Isso é fantástico, né? A psicologia multifocal não é uma teoria neurocientífica, e sim psicológica, que entra nos campos da pedagogia, da sociologia e da filosofia. A inteligência para essa teoria, que é a inteligência multifocal, ela tem definição complexa e difere de outras ideias em diversos aspectos, pois penetra em áreas que os outros autores não tiveram oportunidade de estudar, como os fenômenos que atuam na construção das cadeias de pensamento, imagens mentais e ideias. Por que isso é importante? Porque essa inteligência multifocal, ela atua na construção da cadeia de como a gente pensa, nas imagens que a gente forma e nas ideias que a gente tem. É onde libera a criatividade. A psicologia multifocal tem usado por inúmeros profissionais de saúde mental em pesquisas, dissertações de mestrados, teses de doutorados, cursos de pós-graduação. Apesar da difusão dessas ideias, quero deixar claro que nenhuma teoria é verdadeiramente em si. Trata-se de um corpo de postulados, hipóteses, conceitos e argumentos dos quais deriva o conhecimento. Até aí, perfeito, gente? Estamos entendendo bem? Tô lendo muito rápido? Não, tá dando para pegar. Não, Ótimo. Se eu estiver lendo rápido, muito bom, ótimo. então tá ótimo. Bom, primeira parte, inteligência multifocal. E a gente vai levar mais 5 minutinhos, tá? Como pesquisei não apenas o processo de construção de pensamento, mas também a natureza dos pensamentos, ou seja, não só como se constrói, mas de onde vem, e os limites da interpretação, me convenci de que a verdade é um fim inintangível. Toda teoria deve ser avaliada, analisada, testada e refletida. Convido agora vocês a debater as ideias e exercer sua autocrítica, que são os 2 códigos da inteligência, e tirar suas próprias conclusões. Capítulo 1. Definição da inteligência, Homo sapiens, um ser além dos limites da lógica. As 3 grandes áreas que definem inteligência. Para a inteligência multifocal, a definição de inteligência é abrangente, como o próprio nome diz. É multifocal, multidinâmica, multifatorial. E possui múltiplas áreas que participam da sua formação. Tá? Então, quando se sofre uma grave frustração, como humilhação em público, olha só, isso aqui é importante. Quando se sofre uma grave frustração com humilhação em público, que definirá o grau da dor, a dimensão do conflito resultante, não será apenas um foco definido pela natureza da situação. Dependerá de múltiplos fatores. Quem causou a humilhação, o agente, a natureza da ofensa, o ambiente social em que ela ocorreu e o tipo de personalidade do receptor, ou seja, seu estado emocional no momento da ofensa, e as habilidades psíquicas específicas, né, códigos da inteligência, que desenvolveu como sua capacidade de gerenciar pensamentos e proteger a emoção, assim como sua capacidade de se adaptar, minimizar e reciclar o estímulo estressante, portanto, inteligência multifocal. O conceito global de inteligência multifocal entra em 3 grandes estágios ou 3 grandes áreas. As 2 primeiras são inconsciente e são os inconscientes, as 2 primeiras são inconsciente. E a última, o consciente, que é onde trata da razão. A primeira área é a mais profunda. Refere-se aos fenômenos inconscientes, que atuam em milésimos de segundo no resgate e na organização das informações da memória, e, consequentemente, na construção de pensamentos e emoções. São eles alto fluxo, o gatilho da memória e o janela da memória e o eu. Ou seja, quando alguém te xinga, gatilho de rejeição, gatilho que você não é assim, e você fica louco e começa a discutir. Como entramos no córtex cerebral e resgatamos da memória os tijolos ou dados que geram cadeias de pensamento, né? Como é que a gente faz isso? Temos trilhões de tijolos armazenados. Informações, experiências, verbos, adjetivos. Imagine vocês em 20 anos de vida, 30 anos, 40 anos, o que a gente armazenou de informação, de pensamento, de dado, de conversa. Está tudo armazenado. Como acertamos o alvo de cada verbo, aquilo que vocês falam, que criam a sua realidade? Como acertamos o alvo de cada verbo e conjugamos sem saber sua localização no córtex e sem ter pensado nele previamente? Ou seja, como é que a gente pensa? Como é que a gente conjuga um verbo sem saber aonde ele está no cérebro? Que habilidade é essa? Viajamos quase na velocidade da luz e sem plano de voo, bússola ou mapa no imenso planeta da memória. Fazemos inúmeras paradas nos aeroportos e resgatamos os passageiros, que são as informações. Irão compor os pensamentos, as ideias,
as imagens mentais e as fantasias. Somos muito complexos. E é engraçado que às vezes, gente, vocês podem estar às vezes viajando naquilo que eu estou falando aqui, por causa do termo de voz. Mas a gente é muito complexo. Eu queria que vocês lessem isso aqui só para vocês entenderem o quanto a gente é complexo e quanto a gente não estudou sobre a nossa complexibilidade e como a gente sofre por isso, de querer avançar e não consegue, de querer ter uma relação melhor e não dá, de querer liderar pessoas e não entender onde a gente está errando. Sobre essa ótica, tanto os pensamentos lúcidos quanto os estúpidos têm uma fantástica complexidade construtiva. Uma vez gerado, os pensamentos retornam para a memória. Eu penso em alguma coisa, ele retorna para a memória. E são registrados pelo registro automático de memória, o fenômeno RAM, que a gente vai chamar aqui, tá? Construindo a plataforma que gera você. Então, seus pensamentos se registram na memória, de quando você é pequeno, principalmente quando você é inconsciente. Eu não sou bom o suficiente, eu sou pior que aquela pessoa, nossa, queria ser que nem ela, não sou bom o suficiente para minha mãe, não sou bom o suficiente para meu pai. Tudo isso te gera as palavras, né? Os pensamentos geram memórias. Frustração. Cada vez que seu pai dá uma bronca, se você tem uma autoestima boa, você entende aquela bronca, vou melhorar. Se você tem autoestima baixa, entende, ele não me ama. Eu sou alguém que não devia ter nascido. E esses pensamentos geram você. Geram pessoas que às vezes com baixa autoestima, vitimistas, mimimi, que não trabalham, que acham que nunca vão vencer na vida, que querem tudo de graça do governo. E é assim. Então, o ser humano com baixa autoestima, que se considera um fracassado, comete um crime contra a sua própria inteligência. Toda pessoa que se diminui perante outras, sejam elas celebridades, líderes, pessoas ricas, não importa, nunca conheceu sua própria complexibilidade. Eu estou lendo isso para vocês entenderem que vocês não são aquilo que vocês têm. Vocês não são o dinheiro que vocês têm no bolso, nem o patrimônio que vocês arrecadaram. Nós somos seres complexos demais para se diminuir porque alguém tem mais dinheiro que a gente ou mais fama. Vocês entendem isso? Porque tudo a gente pode conseguir. Nós temos todas as ferramentas para conseguir. O que nos impede de conseguir? Aquilo que a gente pensa de nós mesmos por muito tempo. Então, diminui perante outras, sejam celebridades, líderes, nunca conheceu sua própria complexibilidade. Desconhece que possui uma indecifrável habilidade de construir pensamentos, ainda que sejam aparentemente banais. Então, a segunda área da teoria multifocal da inteligência se refere ao corpo das complexas variáveis que influenciam os fenômenos que leem essa memória. Então, a segunda teoria, a segunda parte da inteligência tem uma parte que constrói e uma parte que lê. Usando a metáfora do aeroporto, essas variáveis atuam quando esses fenômenos aterrissam no seu cérebro, no córtex, interferindo na seleção de passageiros. Então, quantas vezes ficamos chateados por não ter dado a resposta certa, no momento certo, para certas pessoas? Retomando o exemplo da humilhação social. Entre essas variáveis destaco como estou, estado emocional e motivacional. Quem sou? A história existencial arquivado até aqui. Onde estou no ambiente social? Quem sou geneticamente? Natureza, por exemplo, eu sou negro, sofro racismo, essas coisas, né? Que às vezes é verdade, mas isso não pode definir. E como atuo como gestor da equipe? O eu como roteirista da nossa história. Uma simples mudança no estado emocional interfere nessa resposta. Então vocês estão discutindo, vocês estão treinando pessoas, vocês estão argumentando por um fechamento, tá? Então, aonde você está, o estado emocional dessa data que vocês estão do fechamento. Quem você é, a sua história existencial. Aonde você está no momento, o seu ambiente social. Quem sou geneticamente, tá? E como atuo como gestor da minha mente, tudo isso influencia na sua resposta. Por isso que no curso eu falo, frequente bons ambientes, reforce seu pensamento, veja quem você é, porque tudo isso influencia na hora de um fechamento de uma venda. Normalmente, as teorias enfatizam os aspectos psíquicos, sociais e genéticos na construção da inteligência. Alguns pensadores se fixaram na interação entre as duas grandes forças geradoras de desenvolvimento da inteligência, a natureza e a cultura. Mas o que ocorre é um caldeirão de variáveis multifocais, entrelaçando genética, cultura, ambiente, estado emocional, motivacional, habilidades particulares, aqui chamados de códigos da inteligência. Então, não é uma competição, gente, é uma dança. Por isso que eu falo, quando você recebe 5 nãos, 3 não, o vendedor está no call. Cara, vai descansar. Ele está emocionalmente abalado. E a emoção abalada vai interferir na resposta dele. Quando você está estressado, não discute.
Conta até 10. A sua inteligência do que você responde depende do seu estado emocional e da onde você está. Então, alguns pensadores da psicologia do passado acreditavam que somente quem teve uma infância com trauma, saturada de perda, frustração adoeceria ou desenvolveria transtornos psíquicos e psicossomáticos. Lê do engano. Sabemos hoje que mesmo os que gozaram de uma infância feliz, sem trauma, que tiveram o privilégio de ter pais amorosos, generosos, solidários, podem ter uma vida psíquica miserável na adolescência e na vida adulta, se não aprenderem a decifrar alguns códigos fundamentais ao longo do processo da formação da personalidade. Então, olha como isso falta na escola. Quantas pessoas hoje estão com depressão porque não aprenderam isso? Eles poderão ser vítimas de acidentes existenciais, estresse social, ruptura nas relações afetivas, perdas, competição predatória, crises financeiras, preocupações excessivas, enfim, uma série de variáveis que dele do seu patrimônio psíquico e roubam, em especial, o seu prazer de viver. Acreditamos ingenuamente que temos pleno domínio do processo da construção intelectual. Não é verdade. Podemos dominar computadores, carros, aviões, mas não dominamos completamente a mais incompreensível das máquinas, a mente humana. A produção de pensamentos não é apenas hipercomplexa, mas incontrolável em sua plenitude pelo eu. Quantos pensamentos inquietantes perturbam nossa tranquilidade sem que os tenhamos produzidos de forma consciente? Aí vocês podem me responder. Quantos pensamentos vocês têm, né, que vocês não produziram? Quantas ideias fóbicas transitam pelo palco psíquico sem que tenhamos permitido que fossem construídas? O eu, como gestor psíquico, administrador do intelecto, é apenas um dos códigos da inteligência. E a gente viu numa aula, né? Quando você tem um pensamento, descarta ele em 5 segundos. Se mesmo sendo bons gestores psíquicos não dominamos completamente os pensamentos e as emoções, imagine se não decifrarmos esse código, se abrirmos mão dessa gestão que ocorre na segunda grande área da inteligência. Neste caso, se usarmos um veículo como uma analogia da mente humana, podemos dizer que estamos amordaçados no banco do passageiro. Olha só, como espectadores passivos de uma viagem que não programamos. Quando a gente não aprende os códigos da inteligência, é como se a gente estivesse amarrado no banco do passageiro de uma viagem que a gente nem programou. Então, aliás, diariamente, milhões de pessoas viajam em suas mentes no território das fobias, das preocupações doentias, da ansiedade, sem ter programado essa jornada. Entraram em um filme de terror e que não queriam assistir. O problema é que o filme roda na sua mente, não há tecla para desligar o aparelho mental. Ao estudarmos a primeira e a segunda área da inteligência, podemos concluir que o Homo sapiens, capaz de desenvolver equações matemáticas, fórmulas físicas e programas de computador, pode ser tão ilógico ao ponto de produzir reações agressivas, desproporcionais e irracionais. Peritos em lidar com números podem perder sua lógica e reagir estupidamente à mínima contrariedade. Médicos aparentemente equilibrados, a gente viu o caso aqui em Alphaville, daqueles que atirou um no outro, equilibrados diante de seus pacientes, podem reagir sem qualquer controle ao serem questionados por seus pares. Na realidade, o Homo sapiens, seja ele psiquiatra ou paciente, matemático ou aluno, é micro ou macro de acordo com cada momento existencial. Depende do momento. Ninguém é plenamente estável e coerente. O nível de flutuação apenas determina o grau de nossas doenças. Tá? Então, tem mais 2 pagininhas aqui. Tá? Tá tudo bem até aqui com vocês? Posso continuar? Sim. Sim, pode. Pode. A terceira Deve. área da inteligência se refere aos resultados das 2 primeiras. Nesta encontra-se os comportamentos perceptíveis, capazes de ser analisados, avaliados ou aferidos. É onde se evidencia a rapidez de raciocínio, o grau de memorização, que é a parte de fora, racional, a capacidade de assimilação de informações e o grau da maturidade nos focos de tensão, bem como os níveis de tolerância, inclusão, solidariedade, generosidade, altruísmo, segurança, timidez e a parte consciente, tá? E nessa terceira área de inteligência, segundo o conceito de psicologia multifocal, é que são feitos mais variáveis testes para se medir os tipos de consciência de inteligência. Entretanto, todos eles são circunstanciais, parciais e incompletos. Nenhum é definitivo. Habilidades detectadas em uns e em uns não, ou são em outros, capacidades aferidas em um momento, se mudamos as variáveis, como onde estou o nível de gestão, não são encontradas em outros. Então, não vou entrar em muitos detalhes teóricos e científicos sobre
nessa aula, mas gostaria de dizer que os códigos da inteligência envolvem essas três áreas. Decifrá-los e aplicá-los são processos conscientes. Mas ao fazer esse exercício, atingiremos as regiões inconscientes, as camadas mais profundas da inteligência humana, ainda que não as percebemos. Destacarei os 9 códigos da inteligência mais relevantes. Gosto muito de escrever livros de ficção, mas vários dos meus livros são de não ficção. Com isso, procuro democratizar o conhecimento sobre o funcionamento da mente, extraído da teoria que desenvolvi. Meu objetivo aqui é disponibilizar ferramentas para estimular o debate de ideias, para que vocês aprendam a atuar em seu psiquismo, a desenvolver consciência crítica e a proteger sua emoção e se tornarem gestores de sua mente e expandir o potencial intelectual e prevenir transtornos psíquicos. Tá? Temos mais uma pagininha aqui. Bom, por que isso, gente, na área de recrutamento? Como é que a gente coloca isso para recrutar pessoas? Primeiro, vocês lendo isso, fica mais fácil fazer uma lista, ser gestor das suas emoções e não mais ter medo do não, daquilo que vocês estão projetando, que não é verdade, né? A pessoa fala não é um pensamento futuro sobre algo que pode não acontecer, e se acontecer tá tudo bem, mas vocês gostariam que essas pessoas que vocês colocaram na lista de vocês para agendar a call aprendessem sobre isso, tivessem acesso a esse produto e tivessem acesso à ferramenta e muito mais ao mastermind que a gente está criando entre todos nós aqui, tá? Então, a musculatura intelectual e emocional. Sem decifrar os códigos da inteligência, não teremos musculatura emocional para irrigar o desenvolvimento da serenidade, do altruísmo, da coerência, da ousadia e da criatividade. Quem convive comigo sabe que eu sou muito criativo. E isso se deve à educação que eu tive, né? Aqueles que expandem sua saúde psíquica, que refinam seu prazer de viver e libertam seu imaginário criativo, não fazem da memória um depósito infundável de informações, mas se submetem aos mais disciplinados treinamentos intelectuais para decifrar os códigos da inteligência, ainda que o façam intuitivamente. Esse curso, eu criei ele inteiro, palavra por palavra. Os vídeos que vocês assistem, até aqueles da abertura, eu criei o texto, as imagens, a música, tudo treinando a minha criatividade, focado naquilo que eu faço. Isso tudo eu tenho graças a meu pai, graças aos meus mentores, graças ao multinível, né? Eu tenho que agradecer muito os treinamentos que eu tive nas empresas de rede pelo que eu passei e também com as pessoas que eu aprendo hoje, né? Não só isso. Eis o grande e inaceitável paradoxo. O Homo sapiens, ao longo da história, aprendeu a decifrar sua inteligência para atuar no teatro social, mas não aprendeu a decifrá-la para atuar no teatro psíquico, dirigir sua peça intelectual. Somos tímidos espectadores, onde deveríamos ser ágeis atores. Diariamente, inúmeras pessoas ricas ou miseráveis são vítimas de agressivas de sequestros. Os sequestradores estão alojados dentro delas mesmas, vivem sequestradas pelas imagens mentais deprimentes e pelos pensamentos mórbidos confeccionados em seu psiquismo. O maior índice de suicídio do mundo é na Suíça, onde tem o maior IDH. As pessoas não têm problemas, né? Então, eu digo que às vezes a gente precisa de um boletinho, às vezes, sabe? As pessoas que não têm boleto não sabem lidar com as suas emoções. É raro encontrar um ser humano verdadeiramente livre. Ainda não encontrei nenhum. Somos inertes, calados e silenciados no único lugar que deveríamos gritar e nos rebelar. Distribuímos um sorriso social, que nem sempre explica o nosso clima emocional. Posso falar do Robin Williams, né? Que se matou, aquele ator que fazia comédia. Vivia rindo nas câmeras e sofria de depressão. Rico, famoso, cheio de amigos. O que justifica isso? Para vocês terem uma ideia, e vocês sabem que a depressão é o mal do século, né? Então, exemplos imaginários, mas tão reais. Imagine um promotor austero e coerente no fórum, mas frágil e lógico em sua psique. Demora horas ou dias para tomar decisões que como levaria minutos. Como comprar uma roupa, visitar um amigo, fazer uma viagem. Angustia-se e pune-se porque não consegue decidir coisas básicas. Não aprendeu a decifrar, entre outros códigos, o da autocrítica. Imagine uma enfermeira tratando seus pacientes em fase terminal com o maior carinho, mas cuidando mal de si mesma. Pense todos os dias que está à beira da morte, só que a sua doença é imaginária, só existe em sua cabeça. Faz asepsia dos curativos com dedicação, irriga seus pacientes com esperança, mas não dá migalhas de esperança para si mesmo. Não aprendeu a fazer a asepsia da sua mente, a decifrar o código da higiene psíquica. Imagine um estudante, aplicado e participativo em sala de aula, vocês, mas que diante de uma prova embota seu raciocínio, que é quando a gente tem que executar
que é quando a gente tem que colocar o nome na lista e fazer o contato. Nessa hora trava. Sabe toda a matéria, mas parece que não estudou nada. As janelas de sua memória se fecham, pois o ato de fazer a prova se tornou um ato de terror. Quem aqui morre de medo de convidar pessoas, de fazer fechamento, de falar do negócio, porque morre da opinião, do medo da outra pessoa ou pela falta de conhecimento? Então ele não aprendeu a decifrar o código da proteção da emoção. Situações como essas estão mais próximas de nós do que imaginamos. As pessoas que descrevi são especiais em determinadas áreas, mas falham muito em outras. Não entendem que seus maiores inimigos estão em sua mente e não no teatro social. Podemos conviver com pessoas injustas, mas ninguém pode ser mais injusto conosco do que nós mesmos. Deveríamos lutar contra nossas mazelas psíquicas, mas ficamos intimidados dentro de nós. E fora de nós, onde deveríamos agir com tolerância, acabamos por nos tornar combativos, machucando a quem nos merece. Ao vivermos em uma sociedade superficial que não calibra nosso foco, erramos o alvo fortemente. E terminamos aqui hoje, a sua leitura. O que vocês acharam da dinâmica? Estão confortáveis com ela? Sim, Faremos bacana. últimas. Excelente. Luiz, quem que é o autor desse livro? Augusto Cury, O Código da Inteligência. Eu vou passar no grupo para vocês, tá? Então, gente, hoje é dia de a gente fazer a nossa lista e de convidar pessoas, como sempre, ou ajudar as pessoas que não estão no curso, não estão recebendo essa informação a fazer. Eu vou falar essa semana sobre estratégia. Cada um de vocês tem que ter uma. Quantas pessoas eu preciso cadastrar? Quantas pessoas da minha equipe cada um precisa cadastrar? O que ela precisa fazer? Quando ela não entra na live, quando ela perde uma oportunidade, quando um grupo vai ficando mais lento e ela não entra no outro, quando ela deixa de fazer uma call, quando ela desanima, quando ela desiste da refim, agora que vocês entendem um pouquinho, o que ela está fazendo? Ela está projetando algo psíquico, ela está projetando um futuro não próspero, ela está se autodesfazendo, ou seja, ela não está acreditando, ela está com medo, ela está com falta de conhecimento, ela está projetando a pobreza e está recebendo, ela está duvidando que a refim vai dar certo, e o que vai acontecer? Não vai dar certo. Para ela, né? Para ela, quem consegue entrar num relacionamento com dúvida? Quem consegue estar num casamento com dúvida? Quem consegue trabalhar com dúvida? Quem consegue estudar com dúvida? Vocês entendem por que as pessoas na rede de vocês desistem? Não é por a falta de oportunidade. A empresa está aí, está pagando, está fazendo. É porque elas duvidam. É porque elas estão miseráveis dentro. Elas estão falando palavras, elas estão destinando, elas estão pensando e falando coisas como não deu certo, isso não vai dar certo, não entendo. Olha o que ela está construindo. Agora, depois dessas 12 aulas, depois do que eu li hoje, vocês olhando, as pessoas que estão na rede de vocês, e vocês mesmos olhando para vocês, né? Qual é a opinião que vocês têm até aqui daquilo que vocês fizeram? Vocês acham que se auto-sabotaram muito até aqui? Sim ou não? Muito. Posso dizer que sim. Então, Totalmente. muito, né? Então vocês Nós sempre entendem. procuramos atalho. É melhor você procurar um atalho do que você enfrentar o problema, né? Exato. E vocês já ouviram a palavra profetizar, sim ou não? Sim. Sim. Eu preciso que vocês profetizem 1000 pessoas na rede de vocês, 1000 pessoas no evento, que vocês são líderes. Eu preciso que vocês criem a narrativa. Vocês no Instagram, a partir da aula 10.000, a partir de hoje, vocês não são mais as pessoas do que vocês têm no bolso ou tamanho da rede de vocês. Eu quero que vocês profetizem que vocês vão transformar a vida das pessoas, que vocês serão líderes, que vocês são pessoas ilimitadas e que vocês são milionários, porque o dinheiro começa no pensamento. Então, quando eu dou o exercício da semana de visualização, tá? Nesse exercício de visualização, vocês são milionários? Sim ou não? Sim. Sim. Então é o que vocês são hoje. Sim. Vocês são pessoas, vocês são líderes nesse exercício de visualização? Sim. Vocês transformam vidas? Sim. Então, vocês falariam palavras negativas? Não. Vocês duvidariam de vocês? Se vocês tivessem 10 milhões na conta Não. hoje, vocês duvidariam de algum momento de vocês? Ou vocês estariam só ajudando pessoas e só falando a história de vocês? Eu quero que vocês profetizem isso. O exercício de visualização é para vocês entenderem quem vocês têm que ser hoje. E aí agora, com esse, não sou eu que estou dando essa aula para vocês, né? Eu li um livro de um autor que está há 20 anos estudando a mente, e aí eu passei um vídeo para vocês
sobre a palavra abracadabra. O que significa a palavra abracadabra? Não Faz tem a menor mesmo. ideia. Né? Vou pôr de Mágica. novo, então, para vocês prestarem atenção. Transforma. Seja feito. Desenho animado. Eu crio É quando aramaico. falo. Era A mais língua de Jesus significa eu crio enquanto falo. Vou colocar de novo. Eu Eu crio. crio. Abracadabra não é mágica de desenho animado. É aramaico. A língua de Jesus significa eu crio enquanto falo. Aleluia. A Bíblia já Eu avisou no creio primeiro quanto versículo. Eu falo. creio enquanto No falo. princípio era o verbo. E o verbo era Deus. Deus não criou o mundo com as mãos. Ele criou falando, haja luz e houve Eu luz. ouvi luz. A fala é a ferramenta de Glória a criação Deus. divina. Mas eles esconderam isso de você. Em inglês, soletrar é spelling, que também significa lançar feitiço. Quando você diz, estou morto de cansado, isso me mata, sou pobre, você está usando o poder divino contra você mesmo. Você está decretando sua própria destruição. E o universo obedece. Porque a palavra tem carne. O universo é um garçom mudo. Ele só anota o pedido e entrega. Se você pede problema o dia todo, não reclame quando seu desejo for atendido. Meu Deus. Jesus ensinou isso. Tudo o que disser, crendo, será feito. Meu Deus. Ele não disse pense. Disse diga. Pare de usar sua boca para amaldiçoar sua vida. Aprenda a falar a língua da criação. Você é louco. Ô, Que Luiz, lindo. Que maravilha. Luiz, Oi? tem pessoas que elas querem progredir na vida, mas elas não têm nenhuma pretensão de ser líder, de estar na frente de pessoas e tal. Tem futuro? Tem como? Ou tem que ser atleta, tem que ser jogador de futebol, sei lá, só para conseguir. Todo mundo se torna líder a partir do momento que começa a profetizar quando você entende algo que muda a sua vida, você começa a falar isso para os outros e se torna líder sem perceber. Você não precisa falar para a pessoa ver ser líder. Assiste o curso, convida as pessoas. A liderança é algo que surge em você quando você sente um propósito dentro de você de transformar a vida das pessoas, né? Então eu já vi pessoas que não tinham perfil nenhum de ser líder e começaram a fazer isso simplesmente por querer ajudar as pessoas e se tornaram líderes assim. Mas não é obrigatório, todo mundo, a liderança está dentro de cada um, né? Então isso pode surgir. O que eu quero que vocês entendam é por que eu passei esse vídeo e essa aula. Eu quero que vocês comecem a profetizar, a criar narrativa, a entender quem são vocês, a complexibilidade de vocês. Lembra a oração da Divina Providência? Não peço a Deus por mais riquezas, e sim por mais sabedoria, para saber controlar e dirigir a minha mente ao fim que eu desejar. É a maior riqueza que Ele nos deu, o poder de controlar a nossa mente. Está na oração. E o que a gente faz? A gente nunca aprendeu a controlar a nossa mente. É isso que o curso vai fazer para vocês. Então, a visualização diária é um exercício para vocês começarem a profetizar quem vocês são. Lembra, o universo é um garçom mudo. Ele entrega aquilo que você pede. Jesus fala, tudo aquilo que você falar com fé vai acontecer. Então, profetizem. E é por isso que é tão importante, por isso que foi o primeiro exercício que eu dei para vocês, a da visualização. Tá? Eu quero que vocês profetizem. Ao profetizar, eu quero que vocês mudem suas vestimentas. Eu quero que vocês melhorem a cada dia. Eu quero que vocês peguem pessoas que vocês admiram e comecem a se vestir iguais a elas. Eu quero que vocês mudem para as pessoas olharem para vocês e falarem: o que aconteceu? Quem é você? Então, gente, vamos lá. A gente tem hoje aqui lista diário mínimo executável, atualizar ou criar a lista. Hoje é dia de atualizar a nossa lista de todo mundo que a gente conheceu e todo mundo que a gente está pensando que precisa do nosso produto. Não busque a lista perfeita. Lembra, o feito é melhor que o perfeito. Tá tudo bem, entendeu? Vamos levar, se vocês acreditam nisso que eu estou falando e se vocês começarem a profetizar quem vocês são, nem a pessoa mais rica do mundo pode ir contra vocês. Não importa se a pessoa tem dinheiro, ela não tem esse conhecimento. E esse conhecimento vale milhões. Eu tenho pessoas que têm muito dinheiro que
não sabem nada sobre isso, tá? Eu quero a lista do agradecimento. Eu quero que vocês façam a lista do agradecimento todos os dias, a visualização diária e o post do aprendizado, tá? Isso aqui é a tarefa de vocês. Vocês não gastam muito tempo para fazer isso. Lembra? A gente ficou 17 anos, 15 anos, né? 16 anos na escola, alguns mais 5 anos na faculdade, e a gente não aprendeu nada disso. Então vocês vão ter que gastar um pouco do tempo de vocês, porque eu acho que ao ver esse vídeo que eu passei para vocês, vocês entenderam o quanto a gente se sabota todos os dias, tá? E isso é muito importante, tá? E para finalizar, eu vou colocar mais um videozinho Ever de becomes very Napoleão Hill aqui wise para without vocês. the self-discipline, and no one ever finds peace of mind and happiness without the strict exercise of self-discipline. But there are some Eu vou people passar esse vídeo porque eu passei a tarefa. whose purpose on earth is that of developing. Eu passei a tarefa. Muitos de vocês não vão fazer. E no aplicativo eu vou conseguir controlar, porque se vocês fizerem e não colocarem lá, eu vou controlar. Mas eu quero que vocês falem Napoleão Hill. Essa pessoa aqui foi quem fez a oração da Divina Providência. Foi a primeira pessoa no mundo, patrocinada por Andrew Carnegie. Durante 25 anos, ele estudou a mente dos 500 maiores milionários americanos. E eu quero que vocês vejam o que ele fala sobre autodisciplina. No one ever becomes very wise without the aid of self-discipline, and no one ever finds peace of mind and happiness without the strict exercise of self-discipline. There are some people who believe that our major purpose on earth is that of developing wisdom through struggle and self-discipline. Self-discipline is the only means of transmuting sorrow into faith, transmute hatred of others into the milder emotion of sympathy for them. It is the only means by which we may shut out of our minds the deadly effects of past experiences of suffering and unpleasantness. It is the means by which we may discover that other self, that self which has great capacity for belief and does not become influenced by failure and defeat. Quando Adão e Eva morderam o fruto, uma nova voz passou a fazer parte de suas mentes. Uma que nos diz para ficar no sofá, para comer o doce, para apertar o botão soneca. A partir dali, a vida se tornou uma guerra mental contra essa voz. Essa é a definição de disciplina. Fazer o inverso do que ela te diz. Fazer o que deve, ao invés do que quer. Perfeito? Então, eu vou abrir para foto, para as perguntas, e a gente nos vê amanhã com presença, execução e processo. Estou aqui, gente. Vamos abrir as perguntas aí. Cristina está com a mão levantada e tinha um outro pouco que estava usando o celular também estava com a mão levantada. Pode falar, Cristina. Não, eu estou lendo e estudo, né, toda semana. Não sei se você já ouviu falar sobre o livro O Cabalhon. Sobre? O Cabalhon, o livro as chaves herméticas. Ele fala muito sobre a mente, são as chaves da mente. Então, é um livro muito complexo, mas ele fala muito sobre isso, viu, Luiz? Legal. A leitura é bom. A leitura é boa. Mas, olha, tem que ler, a gente lê, estuda, lê, volta, lê, estuda. São as 7 chaves herméticas da mente. É muito forte, é muito bom. E ele fala muito isso sobre a mente, né? Que, na verdade, o todo é mente, e a mente é o todo. Essa é uma das frases que mais ele fica frisando o tempo todo. É muito forte esse livro. Também é um livro bom de se pautar nele também. Muito bom, Cristina. E vocês entendem o seguinte, gente, que eu poderia dar o treinamento dos 8 hábitos para vocês já participaram de muitos treinamentos de multinível. Mas sem entender isso, parece que a gente não absorve direito. Porque vocês estão entendendo que parte do treinamento é vocês agora profetizarem a visualização, os agradecimentos. Tem muito a ver com aquilo que você fala e com o que você pensa sobre você. Construção de pensamento, de memória, gestão de emoção. Isso vai fazer vocês se transformarem em outras pessoas até o final do ano. Tá? Temos poucas dúvidas hoje. Então, eu quero ação.
né? Eu quero que vocês saiam daqui hoje, são 8h30, até que foi boa aula, né? Aquela promessa de que era de 7 às 8, 7h30, de segunda a quinta, a gente não está conseguindo cumprir, mas por um bom motivo, É que a né? aula ficou reflexiva, né, Luiz? Está todo mundo Luiz, refletindo. É. ô Luiz, Oi, bom dia. bom dia. Eu estou aqui no trabalho, estou arrumando um jeito de conseguir ver a aula. Eu não sabia que esse aí era o Napoleão Hill. Eu comprei um livro chamado. Caramba, me deu um branco agora. A Lei do Triunfo, Sim, é que é ele. dele. Cara, mas o livro é muito grosso. A minha procrastinação não deixou eu ler esse livro, cara. Eu fui instruído por esse livro com uma pessoa que eu estava lendo outro livro no metrô. O rapaz levantou, falou assim: Você está gostando? O outro livro que eu estava lendo é um livro mais fino. Ele falou: Pô, se você gostou desse, lê esse aqui. Aí me deu esse nome. Eu levei uns 2 anos para comprar esse livro. Aí eu estava no shopping uma vez, aí lembrei do livro. Aí encomendei, que esse livro tem que encomendar. Ele não está lá na prateleira, não. Aí eu encomendei. Na época, acho que eu paguei R$ 80 nesse livro. E eu até agora não li esse livro. Tu tá falando, eu não sabia que esse era o Napoleão Hill. A gente vai falar muito sobre ele. Ele transformou a minha vida com Pense e Enriqueça. Que bom, que E bom. Eu li o Monge Executivo há muito tempo. todos eles vêm da Bíblia, de estudos, são todos muito bons. Nós vamos passar por muitos deles ao longo desse, não só desse ano, mas de outros anos. Mas eu espero que a gente tenha 1.000 pessoas para a gente transformar a vida de 1.000, 2.000 pessoas nessa sala. Cabe 5.000 pessoas nessa sala, entendeu? Então, Amém. e para isso vocês entendem que, cara, vocês não precisam ter medo nem vergonha de nada. Então, a experiência passada de todas as pessoas que não estão mais na rede não define o futuro, né? Então, vocês podem pegar e falar assim, eu vou resgatar. Se está difícil resgatar os inativos, gente, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. E muitas delas mudariam a vida só com meia dúzia de aulas dessas. Entendeu? Porque é um conhecimento que não está disponível nem por esse preço, né? E eu também desconheço outro treinamento que dê esse conteúdo organizado dessa maneira. Entendeu? Então, e aí eu vejo o G4 Educação vendendo 500 milhões de reais por ano de gestão de negócios, os G4 Traction para aprender a liderar, a gerir, tem nada de inteligência emocional, zero, zero, entendeu? Então, é muito bom isso, porque todo mundo que está estudando por aí estudou um monte de coisa, mas não estudou o que a gente está estudando. Então, a Refin dá essa oportunidade para vocês, é só vocês entenderem isso, e entenderem a complexibilidade do ser de vocês, o que Deus deu, instalou entre essas duas orelhas a máquina mais poderosa do mundo, e a gente está, só que ela veio sem manual de instrução. O que a gente está fazendo aqui é ler o manual de instrução e aplicar. Eu vou passar aquele vídeo muito poderoso para vocês, e olha que engraçado, se vocês assistissem esse vídeo sem estar no curso, pareceria mais um vídeo legal que dá porrada. Agora vocês entendem que neurologicamente, cientificamente, e pessoas que não acreditam em religião, que não são religiosas ou que não são cristãs, ouve isso e fala, ah, só que aí a gente está embasando isso cientificamente, para vocês terem uma ideia de como Deus existe. Né? E o autor do livro era um ateu até estudar a mente de Cristo. Sim. E virou um cristão fervoroso. O próximo livro que a gente vai ler é o maior líder da história. Né? Então, gente, eu quero que vocês tenham um dia abençoado, eu quero que vocês façam as tarefas, eu quero que vocês hoje tenham o melhor dia da vida de vocês e que vocês comecem a profetizar quem vocês são. Ô, Luiz, eu vou perder a hora todo dia para ter uma aula dessa, viu? Tô brincando. Pode perder. Cara, que aula fantástica. Eu estou perdendo dinheiro para ganhar dinheiro. É exato, gente. Vocês podem tudo, né? O ser humano faz coisas incríveis. Vamos lá, vamos tirar nossa fotinho. Eu prefiro dizer, Valmir, que eu estou ganhando dinheiro para ganhar dinheiro. Melhor você pensar assim. Tá certo, tá certo. Obrigado pela correção.
Vamos Ô, fazer Luiz, o vídeo vai estar no Nos Código grupos, ele Diário, manda né? no grupo lá o Vou código mandar no diário. grupo para Beleza. vocês, tá bom? Maria Beleza. Lúcia, quer falar rapidinho, Maria Lúcia? Fala aí enquanto vai tirando a foto. Assim, ó, eu achei que eu já tinha aprendido muito nesses poucos dias, até demais do que caberia na minha cabeça, mas hoje eu vi que eu estou bem no início e que realmente vai acontecer. Maria Lúcia, Fala, Marcelo, 365 rápido, Marcelo. dias de aprendizado. Ô, Opa, Luiz, Oi. a respeito da tarefa do dia, é para reescrever os 50 motivos de gratidão e acrescentar ou só acrescentar os novos? Vocês podem acrescentar os novos, se os antigos ainda estiverem válidos, podem colocar lá. Agradecer nunca é demais. E na área de visualização, eu quero que vocês, quando abrirem os olhos, sejam essas pessoas e profetizem aquilo que vocês visualizaram. Lembra, Deus construiu o mundo com palavras, né? Então a gente vai profetizar e vamos partir para a ação. Então a gente profetiza, parte para a ação, não tem quem segure a gente. Amém. Amém? Tiraram a foto? Vamos lá? Eu já tirei aqui, já até postei. Vou mandar no grupo agora aquele vídeo e a gente vai. Eu posso fazer o seguinte: eu vou fazer um Reels daquele vídeo para todos vocês compartilharem isso e aí. comentarem, porque aí a gente deixa muitos comentários naquele vídeo e vou postar também no grupo. Tá bom? Show. Fechou? Maravilha. Gente, parabéns Maravilha. pela aula 12. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. E amanhã a gente treina de novo. Um beijo a Amanhã a todos. gente Ótimo dia para todos. beijo, ótimo Bom dia, dia. pessoal. Live de oração hoje um pouquinho Bom mais dia. tarde, tá umas 9h15, mais ou menos. Aguenta aí que eu vou mandar o link lá. Valeu? Deus Bom dia. abençoe. Tem novidade hoje, hein? Valeu. Na live de Tá oração bom. vai ter novidade. Valeu. Bom dia a todos, Valeu, bom trabalho. dia. Igualmente. Beijo a